meu esboço ele não é muito bom para repetir, tá? Então é pela misericórdia do Senhor que nós aqui estamos reunidos e vamos mais uma vez trazer a palavra de Deus. Eu queria te convidar, se você puder abrir ali comigo no Evangelho segundo João. Nós estávamos ainda há pouco na EPD, né, falando de João, e agora nós vamos João capítulo 12, vamos meditar do verso 12, do verso 1 ao 8, e vamos João capítulo 12, versos 1 ao 8, passagem conhecida que eu coloquei como título desta mensagem: a iminente chegada da Páscoa. Estamos aí há uma semana da Páscoa. Então, eu vou estar lendo, peço que os irmãos acompanhem. Eu vou ler João 12, do verso 1 ao 8. Diz assim: 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estava com ele à mesa. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos. E encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo, disse: por que não se vendeu esse perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Isto disse ele, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão e, tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Jesus, entretanto, disse: deixai que ela guarde isso para o dia em que me embalsamarem, porque os pobres sempre os tende convosco, mas a mim nem sempre me tende. Amém? Por sua fronte, Deus amado, Pai querido, Senhor, eis aqui, Deus, a tua palavra, Senhor. Conceda-lhe agora, meu Deus, a oportunidade, Senhor, de diminuir, de tal modo que o Senhor seja gigante no nosso meio. Fala alto, fala claro, Senhor. Molda-nos segundo a tua palavra, a tua vontade, Senhor. Assim agradecido, oramos no nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Como disse, estamos ali há uma semana, estamos a poucos dias da Páscoa, né? Como você leu nesse texto, também estavam aqui há 6 dias antes da Páscoa. O interessante é que estamos numa passagem dentro do Evangelho de João, que ocasionalmente muitas passagens de João são exclusivas desse Evangelho. Não é o caso dessa. Essa você ainda encontra em Mateus e você também encontra em Marcos. Algumas diferenças, mas basicamente da percepção dos que narram a história, mas essencialmente, quando nós estamos em João ele fala primeiramente à igreja. Quando nós olhamos uma mensagem de João, temos que refletir sobre a sua importância para a igreja. Aí o texto já começa dizendo: a Páscoa está chegando, está perto da Páscoa. Esta Páscoa, a definitiva, a Páscoa onde Jesus seria sacrificado e dado como cordeiro pelos nossos pecados. Vale lembrar que quando falamos em Páscoa, antes de Jesus, a Páscoa judaica, nós estamos falando, de um momento histórico, memorial, que fazia referência a 2 eventos muito específicos de um mesmo momento, que era a passagem do anjo da morte na 10ª praga de Moisés, que livrou-se os que tinham o sangue do cordeiro na verga de suas portas, e também a
povo pelo Mar Vermelho para a liberdade, fim do cativeiro, quando enfim estavam libertos, quando Deus usou da vida de Moisés para libertar esse povo. E isso é Páscoa. Páscoa vem de Pessá, que fala de passagem. E aí vamos ter para nós cristãos agora a Páscoa de Jesus, que é a passagem das trevas para a luz, do pecado para a salvação, onde o Cordeiro perfeito, que não havia mácula, não havia pecado, esse se deu por mim, por você e por todo que nele crê, de tal modo que devemos em todo tempo trazer à memória esta Páscoa, mas diferente da Páscoa judaica, que teria ali a sua data tão específica, a nossa, ainda que nós vamos nos lembrar pela tradição, nós estaremos ali, em tradição no próximo domingo, vibrando, emocionados, alegres, porque o túmulo está vazio, a cruz está vazia, nós alegres estaremos, mas algo mais alegre acontece conosco, porque todos os meses, podendo ainda ser mais de uma vez, que é o correto, seria todas as vezes que nos encontrássemos, nós celebramos a morte e a ressurreição de Cristo na ceia do Senhor, quando comemos da sua carne, bebemos do seu sangue e através dele temos vida eterna, onde ele diz que quando nos chegar o tempo, nós poderemos e deveremos estar vibrando neste ritual, neste momento, porque em Cristo nós fomos salvos. A passagem do velho homem para a nova criatura, do velho homem para o Filho de Deus em nossas vidas, é um motivo mais do que suficiente para nos alegrarmos. E dito isso, é bom notar que nós estamos aqui nesse capítulo 12, e você viu que o texto faz questão de dizer: Lázaro estava à mesa com ele. Aí no verso 2 logo. Porque nós vemos Marta e vamos ter Maria, mães de Lázaro, que estão ali servindo. Alguns vão supor que poderia ser casa de Lázaro, mas a maioria vai concordar que era provavelmente casa de Simão o leproso, como visto, se eu não me engano, em Mateus. Essa mesma passagem é narrada em Mateus, onde nós entendemos, até porque você vai ver na sequência, já a partir do verso 9, que já fala do plano para tirar a vida de Lázaro. Lázaro foi ressuscitado aqui no capítulo 11. Ali no capítulo 11 nós temos a ressurreição de Lázaro. Aqui no 12 nós vemos que há uma ceia, um jantar, um momento onde as pessoas estão reunidas. Lázaro estava à mesa, provavelmente Simão o leproso estava à mesa, e também o Senhor Jesus estava à mesa. Era um culto em ação de graças pelas vidas salvas, restauradas pelo magnífico poder de Deus. O Senhor estava ali nesse jantar em ação de graças. Lembrando que Lázaro, o texto já deixa muito claro, havia sido uma vez que ele ressuscitou, e ele era a prova viva do poder e da soberania de Deus. Lembra que Lázaro foi ressuscitado no quarto dia. Isso é um fenômeno que você não tem nem no Antigo Testamento, porque você vê quando o texto vai dizer que ele já cheirava mal, ou seja, já havia entrado em um processo de deterioração, não era mais uma questão de ele morreu e voltou, ou seja, seu corpo estava bom, não. O Senhor Jesus não somente trouxe a vida, restaurou-lhe o corpo que estava consumido já. É algo inédito, é algo surpreendente, de tal modo surpreendente, que tornou Lázaro um alvo dos que perseguiam a pessoa do Senhor Jesus e o seu ministério. Dito isso, nós entendemos que estamos aqui em um momento que João ele faz questão de destacar, ele faz questão de compartilhar com a igreja para que nós aprendamos alguma coisa.
que é para a igreja, é para que a igreja seja fortalecida, que a igreja se prepare, que a igreja tenha diante de si um alimento eficaz e se transforme segundo aquilo que estamos vendo. E o texto eu vou dar destaque inicialmente às três personagens, as três pessoas que se destacam nele, que é Maria, Judas e o próprio Senhor Jesus. Vamos abordar uma lição a partir de cada um desses personagens. Não falo personagem porque é dentro de uma narrativa, a pessoa que é citada se torna personagem da narrativa. Eu mesmo estou falando, eu mesmo estou suando, está suando estranho. Personagem, não é um personagem criado, é um personagem que faz parte da história. Chamando a atenção direto para Maria, você vê no verso 3 que diz que então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, tem uma outra palavra que é usada nos outros textos, que é uma libra de bálsamo, e ele muito precioso, e ela unge os pés de Jesus, e com os seus cabelos ela os seca. O perfume era tão proeminente que inundou toda a casa. Talvez alguns irmãos não saibam duas características sobre esse perfume que o torna caríssimo, Você vai ver Judas falando, podemos vender 300 denários. Um denário valia um dia de trabalho. Pensa nisso, 300 dias de trabalho, um ano praticamente, de trabalho para comprar um perfume. Esse perfume, ele vinha, o que alguns supõem, alguns historiadores, lá do Tibete, era muito distante, porque era uma substância valiosa e que tinha essa fragrância, que inundava tudo, que era ideal para se passar no corpo de alguém que fosse sepultado. Justamente era uma prática do povo judeu, antes de sepultar alguém, eles ungiam com um perfume, proeminente, justamente para mascarar o cheiro de podridão, o cheiro de coisas degradadas. E aí, Jesus é quem vai falar, guarda isso aí, o perfume está ótimo para quando for embalsamar. Mas o que chama a atenção primeiramente aqui é o modo como Maria intrepidamente, ousadamente, alguns diriam até abusadamente, ela entra no cenáculo onde estão reunidos os homens para aquela refeição, para aquele culto em ação de graça, por tradição. Os homens se reuniam no mesmo lugar, as mulheres em outro, e ela entra naquele espaço, não somente entra e vai ungir os pés de Jesus, como ela entra com os cabelos soltos, o que era por si só uma forma meio desgrenhada, uma forma desrespeitosa. Então ela entra quebrando todo o protocolo, fazendo algo totalmente inesperado, e ela vai se prostrar aos pés do Senhor Jesus, vai ungir os seus pés com perfume, no sentido de vou lavar seus pés, mas não com água, vou lavar seus pés com perfume, e eu vou secar os seus pés com meus cabelos. E isso aí, se colocar muito fora de um contexto, a gente esquece, mas se você voltasse no capítulo 11, quando justamente Jesus chega, Lázaro já sepultado, já morto há 4 dias, e ela, com dor no coração, ela fala: Senhor, se tu estivesse aqui, eu estaria vivo, e ele vai se condoer com ela, ele vai se comover com ela, ele chora a lágrima de Maria, ele se identifica com Maria, mesmo ele sabendo, porque
vai e faz um milagre ao qual ele já estava se propondo desde quando recebeu a notícia de que Lázaro estava doente. Ele faz o milagre, ela vê o irmão voltar à vida, e aí mais do que todos ali, Maria sabe de fato quem Jesus é. Maria tem uma experiência pessoal com o seu Deus. Jesus se revela a Maria de uma forma tremenda, de tal modo que ela estava disposta a qualquer punição, a qualquer consequência, para de fato adorar ao seu Senhor. Quando nós voltamos aqui em João 4, versos 23 e 24, vai dizer assim, João 4, versos 23 e 24, fala: mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Essa é a verdadeira adoração, é aquela que traz à memória a nossa relação com Deus. Não é mais um Deus genérico, não é aquele Deus que nós ouvíamos falar, mas é aquele Deus que mudou a minha vida, é aquele Deus que criou uma divisão onde existe o antes e o depois dele. Existe algo que eu tenho essa experiência, e é a esse Deus que o Senhor procura, porque não é todo mundo que é adorador de Deus, não é porque você fala que adora a Deus, não é porque você diz que adora a Deus, mas é quando você verdadeiramente adora. É aquele momento, muitas das vezes, louvado seja isso, porque foi Ele quem nos ensinou, quando nós estamos no nosso quarto, quando nós estamos ali sozinhos, você, Deus, e você é capaz de derramar lágrimas, você é capaz de falar: o Senhor é o meu Deus. Esse mundo vil está tentando me tragar, as circunstâncias do mundo estão tentando me parar, mas eu sei quem tenho crido. É um Deus vivo, é um Deus poderoso, a quem eu entreguei a minha vida, com quem eu me comprometi. É esse Deus que eu sirvo, é a esse Deus que eu adoro. Esse é o testemunho de Maria aos pés de Jesus, não olhando o valor daquele perfume, talvez um perfume caríssimo, que ela comprou, sabe-se lá por quê? Ela tinha que dar provavelmente um tesouro pessoal, para você entender em algum trecho, não nesse, mas em uma das narrativas, acho que até Marcos, vai narrar que ela quebra o vaso de alabastro, é isso que eu estou tentando lembrar, quebra o vaso de alabastro, né? Quebrar é porque era lacrado. Você já viu vacina? Vacina, tem aquele vidro inteirinho que você tem que quebrar a pontinha. É assim, o vidro é lacrado para manter a sua essência, para que ele não evaporasse, para que não perdesse a sua propriedade, e uma vez aberto, tinha que ser usado, né? E uma vez lacrado, era valiosíssimo, ela podia guardar aquilo ali e vender até em um momento de dificuldade financeira. Era uma preciosidade, mas ela entrega o seu tesouro aos pés do Senhor. Ela entrega, como eu falei, ela se coloca em risco, podendo depois até ser açoitada, tá? Com costa de vara pelo abuso de ter entrado ainda mais. Gente, uma cerimônia como essa era no sentido de honrar, né? Nós tínhamos ali, no mínimo, 3 figuras, para nós teríamos uma só, mas ali socialmente tinha 3 figuras. Lázaro, o ressurreto, de quem todos estavam falando, ele estava ali. Nós tínhamos ali Simão leproso, ou seja, foi curado de lepra, e nós tínhamos o Senhor Jesus, aquele de quem todos estavam falando, e
está fazendo. Você está entendendo onde eu quero chegar? Ela quebra todo o protocolo para se prostrar. É do tipo assim, quando ele veio para salvar o meu irmão, tudo que eu fiz foi ir lá no lugar e dizer que ele não estava lá. Mas ele, diante disso, ignorando tudo que eu estava falando, ignorando toda a minha pequenez, minha falta de fé, ele foi lá e ressuscitou meu irmão na minha frente. E para melhorar, para a coisa ficar mais clara, ele entendeu a minha dor, ele chorou o meu choro. Ele não chegou, mulher, por que você está chorando? Você vai ver agora no grande milagre? Não! Ele entendeu que a dor dela era legítima. Ela estava sofrendo. Ela sofreu a perda. Ela quer ali mesmo que o irmão revivesse e ela voltasse a sorrir. Mas o choro dela foi real, a dor dela foi real. E ele sofre aquela dor com ela. Isso ela entendeu. Eu digo para você que ele entendeu porque essa ousadia, essa intrepidez vem de alguém que estava agora disposta a tudo. Agora não tinha mais ninguém que fosse parar ela. Maria aqui é movida por fé. Agora ninguém mais tira Jesus dela. Ninguém mais. As circunstâncias da vida, que vem a morte, que vem a luta, que vem a perseguição, ninguém tira mais Jesus dessa vida. Isso, a aplicação que eu e você podemos ter é a nossa adoração autêntica, é a nossa entrega sincera. A adoração autêntica fala do modo como você, não é o modo como a igreja, não é o modo como nós adoramos o Senhor. E há esse momento, nós somos a igreja, né? É esse corpo místico e místico é que é a igreja, né? A coletividade é a igreja, mas o Senhor é o nosso Deus. Ele não é só o nosso Salvador, Ele é o meu Salvador, é aquele que me resgatou. É necessário. Essa é a base da conversão. Essa é a base da conversão. Se de fato você não tem ainda o Senhor Jesus como seu Deus pessoal, seu Salvador pessoal, aquele que mudou a sua história, aquele que mudou a sua essência, quem você era e quem você agora é. É onde João, João Batista falava de me mostre frutos de arrependimento. Nós temos de ter vida nova. Quem éramos não pode ser quem nós somos. Por quê? Porque Deus mudou a minha história. Eu tenho de entender isso, porque não existe adoração melhor do que a nossa vida. Mas nós não ficamos só aprendendo com Maria. Por incrível que pareça, há algo que eu e você vamos aprender também com Judas. Nossa, que coisa horrível, né? Aprender com Judas é algo assustador, né? Judas, ele nos fala da cegueira espiritual. Judas nos alerta, porque do jeito que ele reagiu aqui, eu e você já reagimos no passado. Digo no passado porque hoje nós somos nova criatura. No passado, eu e você, ainda que não fosse do aspecto financeiro, nós teríamos aqui uma reação parecida. Nós vemos no verso 4, A partir do verso 4 diz: mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo, e aqui o texto já mostra que quando João escreve, isso já era de conhecimento comum, lembrando que quando João escreve, os outros 3 evangelhos já eram conhecidos, porque não se vendeu esse perfume por 300 denários e não se deu aos pobres. Mas João enfaticamente vai falar: isso disse ele, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão, e tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. João está mostrando quem de fato era Judas. Ele não está aqui deixando sutil a nossa percepção, não. Ele está falando, isso é um discurso de um homem mau, isso é um discurso de um não convertido. Isso aqui é um cara humano, é uma visão humana, carnal. Ele não está vendo a significância, a importância espiritual do que está acontecendo diante dos olhos dele. Ele nada se
tenhamos agido dessa forma. Muito provavelmente agido. Quando? Seja com dinheiro, né? Nós na preparatória já vi, quando fazemos viagens missionárias de não sei quantos mil quilômetros, né? Que a gente sai daqui, vai lá no Pará, vai lá na Bahia, vai lá no extremo norte de Minas, né? Lá em Minas mesmo, em Quitionha, vai no Quitionha, né? Também já fomos lá no Brasil, por aí vai. São gastos, muitos dinheiros, né? Ninguém se teleporta para lá, nós não estamos trasladados daqui para aquele território. Nós vamos alugando ônibus, nós botamos combustível, né? A gente vai, a gente tem despesa lá, e a gente volta, e aí já vi, mas tantas vidas aqui precisando, precisa ir lá, irmãos. Precisa sim, tanto precisa que quando a gente chegou lá, vidas se converteram a Deus, vidas se entregaram completamente, foram quebrantadas, modificadas, transformadas. O nome do Senhor foi glorificado, anunciado, e a obra verdadeiramente foi realizada. E aí nós entendemos que nós temos que tomar muito cuidado para não estarmos deixando aquele velho homem que ainda está morrendo lá na cruz, aquela criatura vil que nós éramos, e ainda tem voz, ainda dá pitaco, né? Nós temos de tomar cuidado para não ser isso que ocupe os nossos pensamentos. Volto a dizer também, nós temos de ter discernimento. Nós não podemos ser daqueles também que tudo bate palma, tudo acha, que beleza, não, isso é muito bom. Não, nós temos de ter discernimento e ver, não como Judas é cego espiritualmente. Ele não viu a grandeza do próprio Senhor Jesus, quanto mais dos servos dele, né? Mas nós, os que fomos resgatados, os que fomos eleitos, alcançados pelo Espírito Santo, pela poderosa palavra de Deus, nós temos de olhar com olhos espirituais e ver se a obra do Senhor está sendo realizada através do uso, seja de recursos, seja através da instrumentalidade, às vezes de um lugar, de alguma coisa. Um exemplo, se comprou um carro, esse carro foi comprado para a obra do Senhor, esse carro foi comprado para o luxo de alguém. Uma determinada obra foi feita, essa obra foi feita para que complementasse a obra do Senhor, ou para o deleite e o devaneio de alguém. Nós temos de julgar, nós temos de ter discernimento, nós podemos e devemos fazer desse modo, lembrando sempre que a ação social e o evangelismo, eles andam de mãos dadas e em paralelo. Não dá para você simplesmente anunciar o evangelho porque ele está morrendo de fome. Você entrega sim um prato de comida e também evangeliza, mas você não condiciona o dado prato de comida a pessoa aceitar ou não aceitar o que você está falando. Mas a igreja do Senhor, ela existe com um propósito, com uma missão específica, e nós devemos estar atentos a essa missão específica. Lembrando que a cegueira espiritual se dá de duas formas. Uma, porque eu não quero ver. Eu quero ver as coisas do meu jeito. Porque eu acho que a igreja devia ser assim, assada, devia fazer desse, daquele jeito. Eu acho. Porque eu sou meu Deus, né? Porque isso é um problema grave. É a base do pecado. O pecado, ele reside no grande Deus do eu. Né? O espelho revela o Deus do presente século. Tá? O espelho, ele mostra qual é o Deus do presente século. É o Deus da vaidade, é o Deus do eu posso, do se eu quero, eu sou. É o cara que acha que se ele acha que ele é uma coisa, então ele é. Né? É o Deus da mentira. Nós conhecemos esse Deus. Né? Então, existe a cegueira. O não quer ver, não quero ver. Eu não quero ver como Deus vê. Não quero ver como Deus diz que é.
eu quero do meu jeito. E existe sim aqueles que ainda não conhecem ao Senhor, cujo entendimento é cegado pelo Deus deste mundo. E aí estamos falando sim do inimigo de nossas almas. Nós temos de tomar cuidado, porque esse é o tipo de cegueira que ronda a igreja do Senhor. E esse é o tipo de cegueira que, quando ganha voz, como ganhou aqui nos lábios de Judas, o traidor, Judas, o ladrão, Judas, o pecador, quando ganha, muitas das vezes, essas palavras encontram outros, e outros falam, devia ter vendido mesmo, é isso mesmo, que abuso, eu não tinha nem pensado nisso, né? Mas agora que você falou, eu vou me revoltar. E assim começa-se a briga do carnal com o espiritual, que só nasce justamente daqueles que não conseguem discernir aquilo que é de Deus das coisas que são dos homens. A nós cabe atenção. Judas, para mim e para você, nesse texto, serve de alerta. Nós temos de estar atentos. E voltando a lembrar, nós estamos falando aqui da iminente chegada da Páscoa. Nós estamos aqui não simplesmente refletindo sobre essas coisas muito boas que Deus nos ensina e que a tua palavra nos torna claro, mas nós estamos falando que a Páscoa está chegando. E é necessário que eu e você estejamos com olhos espirituais abertos, não cegados, não tapados. Nós estamos atentos porque, uma vez que eu disse para você que a Páscoa memorial, ela não é tão importante quanto a Páscoa que nós celebramos a nossa comunhão, né, com frequência, com regularidade. O que seria necessário? Nós temos de entender que a data memorial é um dos momentos ímpares, vou dizer assim, como o Natal, onde o Evangelho pode e deve ser pregado. E às vezes nós, como Judas, estamos cegos e vamos fazer questão de apontar dedos para pessoas que ainda não se converteram, que ainda estão presas às coisas do mundo, que vão estar ali preocupados com o que é melhor de comer na Semana Santa, que vão estar preocupados com o ritual em si, que tem de cumprir isso ou aquilo. Gente, nós somos libertos, louvado seja Deus. Não estamos presos à ritualística, muito menos presos àquilo que comemos ou deixamos de comer, né? Mas nós entendemos que há os que ainda não foram libertos. E este momento que surge diante de nós não é um momento para eu e você ficar dizendo: não coma isso, não coma aquilo, ou isso ou aquilo é bobagem. Irmãos, é a hora de falar que Jesus deu a vida pelo pobre pecador, de tal modo que todo aquele que nele crê pode encontrar a vida eterna. É a hora, é a oportunidade. Eu falava hoje cedo lá na sede que uma das coisas que eu fico impressionado mesmo, que eu até me divirto com isso, porque por vários anos, o Natal em especial, eu lembro muito do Natal, quando você chega para uma pessoa de qualquer matriz religiosa, escolhe, é budista, é umbandista, tem agora os cientólogos, né, que é a cientologia, tem esse maluquice todo. Mas quando você chega no Natal e fala: Feliz Natal, que esse dia que o Senhor Jesus nasce no nosso coração seja motivo de alegria para você. A pessoa, obrigado. Ela recebe, porque socialmente há datas e momentos oportunos que nós podemos desfrutar para anunciar o Evangelho. É lícito e convém, mas nós não podemos ser cegos espirituais. Nós temos de estar atentos a Cristo. Cristo está na sala, e é disso que o próximo tópico fala.
Quando Jesus, o que podemos aprender com Jesus? Né? Jesus, ele, como diz em Filipenses 3,4, ele é o alvo. Filipenses 3,14, perdão, diz assim o apóstolo Paulo, falando sobre a vocação, né? Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Cristo é o nosso alvo, e quando nós vemos o Senhor se manifestando no texto, diz assim: Jesus, entretanto, disse: deixai-a, já livrou ela de qualquer punição ali, não cabe, gente, não cabe, deixa ela. E aí ele vai dizer que ela vai respirar o dia que me embalsamarem, já prenunciando a sua morte. E aí ele ainda vai dizer: porque os pobres sempre têm convosco, mas a mim nem sempre me tem. Jesus chama a atenção que nem sempre Jesus está na sala. Jesus nem sempre está presente. Não estou falando na vida do cristão. Uma vez que nós recebemos o senhorio de Cristo, Ele habita em nós na pessoa do Espírito Santo de Deus. Cristo está sempre conosco, Ele é onipresente na minha e na sua vida. Mas as pessoas que ainda não conhecem, ainda não viram, não desfrutaram, elas precisam ser apresentadas, elas precisam ser introduzidas à pessoa do Senhor Jesus. E quando Jesus está presente, é um momento mais do que oportuno para que seja através da nossa adoração, ou que seja através da nossa visão espiritual, o Evangelho, a boa nova, que aponta para a pessoa dele, seja pregado, seja anunciado. Nós temos que estar atentos. A Páscoa está chegando, irmãos. Será que eu e você estamos nos preparando? Temos reconhecido a oportunidade? Nós temos reconhecido quando Deus está presente no nosso meio? Será que você pensa nisso? Será que no ambiente de trabalho que nós estamos, ou no ambiente escolar, ou no ambiente social, ou onde nós estamos, será que os nossos olhos têm sido capazes de reconhecer quando Cristo está presente? Vou dar um exemplo para vocês. É quando você está numa conversa, estávamos falando da natureza, estávamos falando do dia a dia, e em dado momento alguém fala assim: porque Jesus é bom. Jesus é bom. Aí tu já o tempo todo. Aí, você viu aquele filme, né? Teve um filme, você viu também? Viu? Você gostou? Né? Aí você já vai chegando, sabe? Você vai vindo assim, de mansinho, e vai falar de quem é Jesus no Evangelho e na sua vida. Você apresenta o Senhor Jesus para que aquela pessoa olhe para você e não mais te veja, mas veja Cristo em você. Ela não mais te perceba, mas perceba que o Senhor Jesus está na sala, está presente. Porque a ação social, os pobres, as boas ações, nós sempre temos oportunidade. Você tem que fazer o bem sem olhar a quem, que a mão direita faz, a esquerda não precisa saber. Se está ao seu alcance ajudar alguém, ajude. Se puder, ajude falando de Jesus, do tipo clássico: poxa, muito obrigado, meu irmão, você não quer agradecer não, agradece ao Senhor, porque foi Ele que me enviou para te abençoar. Entendeu? Fale de Jesus e seja útil, seja a mão do Senhor aonde quer que você esteja, mas não desperdice o momento em que Jesus está na sala. Ele está presente. Nós temos que estar atentos. Nós não podemos estar dispersos como esse louco, esse povo de Judas estava aqui. Judas nunca estava no mesmo ambiente, irmãos. Entenda isso. Ele estava presente, mas ele não estava desfrutando, porque todos ali estavam desfrutando, que era a grandiosidade espiritual de Jesus. Ele estava beijando um grande líder humano. Ele queria um general de guerra, ele queria um novo Davi. Era isso que Judas esperava. Ele não esperava
falasse a sua alma. Ele esperava alguém que lhe desse uma ordem militar, um cumprimento disso, daquilo. Era isso que ele esperava. Ele estava doido para uma ordem assim. Tanto que você vai ver ali em João 14, logo aqui, quando Jesus vai falar para ele: não, vai logo, vai lá, vai fazer o que você tem que fazer. Ele não pensa duas vezes, já pode bater uma continência e sair morrendo. Ele vai e vai. Ele vai lá para ir Jesus, porque ele estava achando que era o início da revolução. Estava ali como a deve. Mas o que de fato importava, ele não viu. E se eu e você não acordarmos, também não veremos. Também não veremos. Por quê? Não é que nós tenhamos o inimigo colocando a mão diante do nosso entendimento, não. Mas o dia a dia, a dormência e o pecado que aflige nós, irmãos, lembra do eu? É porque o eu, ele está sempre tentando voltar. Aquele infeliz que a gente sepultou no batismo, ele está sempre tentando ressuscitar. Ele sempre está lançando uma palavrinha, ele está sempre querendo se colocar de volta no cenário. E a gente, às vezes, sem perceber, a gente dá vazão, a gente escuta esse infeliz dessa voz, a gente repete o erro que a gente já tinha feito no passado, tinha dito que não ia mais fazer isso, mas acaba fazendo. É o discurso de Paulo: o bem que eu quero fazer, esse eu não faço. O mal que eu não queria fazer, esse eu acabo fazendo. Né? Nós temos que estar atentos, irmãos, atentos. O cristão ele tem que estar lutando, por isso é uma briga, é uma guerra espiritual, é o Espírito Santo tentando mover o homem de carne na direção do Deus espiritual, porque o homem de carne não quer ir na direção do Deus espiritual, ele não quer. É o clássico: vamos à igreja hoje? Você não quer. Vamos participar do evangelismo? Não quer. Vamos, a gente vai visitar fulano, né? A gente podia, né, na hora, falar disso. Não quero, vai ficar um clima. Isso é um homem, é um infeliz que ainda, entendeu? É um homem, o Espírito Santo está ali, empolgadão. O Espírito Santo, ele faz isso quando fez Maria. É isso que ele faz, entendeu? Ele nos joga aos pés de Cristo. É isso que o Espírito Santo nos faz. Ele nos leva aos pés da cruz. É isso que ele vai fazer o tempo todo. Trazer à nossa memória a palavra, trazer à memória o sacrifício, trazer à memória o ensino. O Espírito Santo, ele ministra em nós tudo aquilo que glorifica a Cristo. E em todo tempo ele vai nos conceder, uma vez que fomos libertos pelo poder de Jesus do pecado, ele nos concede domínio próprio. Através do Espírito Santo de Deus podemos vencer as tentações, podemos abrir mão dos nossos erros, podemos acertar sim, podemos ser novas criaturas, não precisamos mais ser como éramos, nós só temos que largar a mão do timão, do controle. É hora de pegar a Deus, é hora de confiar no Senhor. É para isso que estamos aqui. Para concluir, queria que você abrisse comigo em João também, aqui no capítulo 11. Eu vou ler os versos 25 e 26, já caminhando para o fim dessa mensagem. Esse verso, ele justamente é o momento onde Jesus está falando com Maria, né, irmã de Lázaro, e diz assim: disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. E aí ele encerra ainda perguntando: crês nisso? Você acredita? Você se compromete com isso? É isso que ele vai perguntar para mim e para você. A Páscoa está chegando, irmãos. O túmulo está vazio. Nós não temos um lugar para visitar onde jaz o corpo de Cristo, o corpo do
Senhor foi arrebatado aos céus, diante de testemunhas, 500 testemunhas do texto. O Senhor Jesus hoje vivo está, e Ele logo voltará. E Ele vai perguntar a mim e a você e todo aquele que tem a sua vida em suas mãos, todo aquele que respondeu com um alto sim, eu creio, Senhor. Se nós cremos em Cristo, de fato, o adoramos, de fato, não estamos cegos e vemos quando Ele está presente, nós estaremos aproveitando esses próximos dias para nos prepararmos e vivermos o melhor que Deus tem para nós na Páscoa do Senhor Jesus. Amém? Que o Senhor Jesus possa completar essa palavra em nossos corações, e desde já agradeço a presença de cada um dos irmãos.